Seja muito bem-vindo ao episódio final da nossa série Provérbios Explicado. Sabedoria que vem do alto. Nosso tema hoje será as últimas lições de Provérbios, capítulos 30 e 31. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, te convido a assisti-los depois deste. No primeiro, falamos sobre o valor da sabedoria, capítulos 1 a 9. No segundo, aprendemos sobre o caminho do justo e do ímpio, capítulos 10 a 15. No terceiro, estudamos a sabedoria que vem do alto, capítulos 16 a 22. No quarto, exploramos os conselhos dos sábios, capítulos 22 a 24. E no quinto episódio, sabedoria na liderança e no autocontrole, capítulos 25 a 29. Hoje, chegamos ao final desta jornada incrível, que nos revela o coração de Deus por meio da sabedoria. Mas antes de continuarmos, aproveite para inscrever-se no canal Deus e Eu. Nos ajude deixando o seu like e compartilhe este estudo com alguém que ama a palavra de Deus. Assim, você nos ajuda a espalhar a mensagem e fortalecer esta comunidade de fé. Nos capítulos 30 e 31, encontramos duas vozes profundamente marcantes. As palavras de Agur, cheias de humildade e reverência, e as palavras da mãe do rei Lemuel, concluídas pelo célebre poema da mulher virtuosa. Juntos, esses capítulos encerram o livro mostrando como a sabedoria se revela na vida real, no caráter e na fé. E a pergunta que nos guia neste episódio final é simples, mas profunda. O que significa viver com sabedoria diante de Deus? Não apenas pensar certo, mas viver certo. Esses dois capítulos nos mostram que a verdadeira sabedoria nasce da humildade, se manifesta no caráter e floresce no cotidiano, no lar, no trabalho, no cuidado com a família e na maneira como tratamos as pessoas. Então, prepare o coração. Abra a sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você, porque hoje vamos descobrir como a sabedoria bíblica transforma a vida, em cada atitude, cada escolha e cada relacionamento. Ao entrar no capítulo 30, somos apresentados às palavras de Agur, filho de Jaque, um homem que reconhecia sua limitação diante da grandeza de Deus. Diferente dos conselhos práticos de Salomão, Agur fala a partir de um coração quebrantado, consciente da própria fraqueza e maravilhado com a majestade divina. Agur começa com uma confissão sincera sobre sua incapacidade humana. Provérbios 30, versículo 2 diz: "Na verdade, eu sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento humano." Essas palavras não são autodepreciação, mas humildade. Agur reconhece que a sabedoria não nasce da autoconfiança, mas da dependência de Deus. E essa postura abre caminho para uma das declarações mais profundas sobre a grandeza do Senhor. Provérbios 30, versículo 4 pergunta: "Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra?" Com isso, Agur nos lembra que há limites para a mente humana, mas não há limites para o poder de Deus. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos essa diferença, quando paramos de confiar apenas em nós mesmos e nos rendemos àquele que tudo fez. Em seguida, Agur nos entrega uma verdade que deveria ser guardada como tesouro. Provérbios 30, versículo 5 diz: "Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam." É aqui que Agur revela o fundamento da sabedoria, a confiança na palavra de Deus como fonte segura, limpa e perfeita. Quem se apoia nela não é enganado, não é confundido e não é derrotado. Agur também faz uma oração curta, mas profunda, uma das mais belas de toda a Escritura. Provérbios 30, versículos 7 a 9. "Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário."
Essa oração revela um coração equilibrado. Agur pede proteção contra o engano e contra a arrogância da abundância e busca um coração contente com o que Deus provê. Para Agur, prosperidade sem Deus é perigo. Necessidade sem Deus é desespero. Mas a provisão diária, o pão necessário, mantém o coração dependente e humilde. Ao longo do capítulo, Agur também apresenta provérbios numéricos e exemplos da criação, mostrando que a sabedoria divina pode ser vista nas pequenas coisas, nos animais, na natureza, nos padrões da vida. Tudo isso aponta para uma verdade simples. Deus revela sua sabedoria até nas criaturas mais simples, e nós podemos aprender com elas. O capítulo 30 nos ensina que a sabedoria não é arrogante. Ela não se acha suficiente. Ela reconhece a grandeza de Deus, confia na sua palavra e busca equilíbrio em todas as áreas da vida. Antes de falar sobre as pequenas criaturas cheias de sabedoria, Agur faz uma denúncia espiritual poderosa sobre o coração humano. Provérbios 30, versículo 12 diz: Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Agur está descrevendo pessoas que se consideram certas, justas e espiritualmente limpas, mas rejeitam o arrependimento, ignoram a correção e se afastam da verdade. Essa falsa pureza é o maior inimigo da sabedoria, porque o orgulho espiritual cega, endurece e impede o coração de ouvir a Deus. É por isso que logo depois, Agur nos conduz a observar 4 criaturas pequenas, simples, mas extremamente sábias. É como se ele dissesse: você quer aprender sabedoria? Então olhe para o humilde e não para o orgulhoso. Provérbios 30, versículo 24 afirma: há 4 coisas muito pequenas na terra, mas que são extremamente sábias. E Agur lista cada uma delas. As formigas, frágeis, mas que trabalham com planejamento e constância. Os coelhos indefesos, mas que se protegem nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, mas marcham em ordem. A aranha, pequena e delicada, mas que encontra lugar até nos palácios. Em cada exemplo, vemos que a sabedoria não é uma questão de tamanho, força ou posição, mas de postura, disciplina e consciência dos próprios limites. Depois disso, Agur continua oferecendo alertas importantes sobre atitudes humanas. A arrogância que levanta o nariz, a ira que produz contendas, o orgulho que sempre resulta em queda, e o impulso que destrói a paz interior. Provérbios 30, versículo 33, resume isso com maestria. O espremer da ira produz contenda. Assim como pressionar o leite produz manteiga, a ira, quando alimentada, produz conflitos inevitáveis. A mensagem é clara: o que carregamos por dentro se manifesta por fora. E quem deseja viver com sabedoria precisa vencer o orgulho, a ira e a autossuficiência, abraçando o caminho da humildade e da dependência de Deus. O capítulo 30 nos ensina que a sabedoria começa quando reconhecemos nossa limitação, observamos a criação e permitimos que Deus modele nosso coração. O capítulo 31 de Provérbios encerra o livro com 2 mensagens fortes, profundas e complementares. Primeiro, encontramos as palavras da mãe do rei Lemuel, ensinando seu filho a governar com justiça, domínio próprio e compaixão. Em seguida, vemos o famoso poema da mulher virtuosa, que revela como a sabedoria se manifesta na vida real, no caráter, no trabalho, no lar e nos relacionamentos. Essas 2 partes formam um retrato completo da sabedoria na prática. Sabedoria para liderar e sabedoria para viver. 1. Os conselhos da mãe de Lemuel. Sabedoria para quem lidera. O capítulo começa com uma exortação íntima e amorosa.
Uma mãe temente a Deus forma o coração de um rei, mostrando que a sabedoria começa dentro de casa, no ensino e no caráter. Provérbios 31, versículo 3 diz: Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem reis. Ela alerta Lemuel sobre 3 perigos que destroem líderes: a imoralidade, que enfraquece o caráter; o vício, que enfraquece o discernimento; a injustiça, que enfraquece a nação. Provérbios 31, versículo 4 continua: Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Uma liderança sábia não pode ser dominada por vícios, prazeres ou impulsos. O líder temente a Deus é sóbrio, vigilante e responsável. Então a mãe do rei entrega a chave para governar de forma justa. Provérbios 31, versículo 9 declara: Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. Aqui está o coração da sabedoria para quem lidera: agir com empatia, defender os fracos e praticar a justiça. 2. O poema da mulher virtuosa. A sabedoria vivida no cotidiano. A partir do versículo 10, começa um dos textos mais belos da Bíblia. O poema da mulher virtuosa, uma poesia acróstica em hebraico que descreve versículo por versículo a vida de uma mulher forte, sábia e temente ao Senhor. Provérbios 31, versículo 10 diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Aqui, virtude não é apenas bondade moral, é força, coragem, diligência, caráter e temor do Senhor. Esse poema revela que a verdadeira sabedoria não é abstrata. Ela aparece nas tarefas diárias, nas decisões simples, nas palavras que edificam e na maneira como cuidamos do que Deus nos confia. A mulher virtuosa trabalha com excelência, administra com discernimento, cuida com amor, lidera com sabedoria, serve com generosidade, anda com força e dignidade. O versículo 25 nos dá um dos retratos mais belos de sua alma. Provérbios 31, versículo 25 diz: A força e a dignidade são os seus vestidos, e ela sorri para o futuro. Esse sorriso não é ingênuo, é fruto da fé, confiança profunda de que Deus está no controle. E o poema termina exaltando a maior de suas virtudes. Provérbios 31, versículo 30, afirma: Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Assim, o livro de Provérbios termina exatamente onde começou, afirmando que o temor do Senhor é o verdadeiro fundamento da sabedoria. O capítulo 31 encerra o livro de Provérbios com 2 mensagens que resumem toda a jornada da sabedoria: como um líder deve se comportar e como a sabedoria se revela na prática da vida diária. Vamos aprofundar cada parte. 1. Os conselhos da mãe de Lemuel, sabedoria para liderar, versos 1 a 9. Os primeiros versículos nos mostram algo poderoso. A sabedoria começa no lar. Antes de Lemuel ser rei, ele foi filho. E antes de governar uma nação, ele foi moldado pela palavra de uma mãe temente a Deus. Vamos expandir esses ensinos. Versos 2, 3. Cuidado com a força mal direcionada. Provérbios 31, versículo 3 diz: Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem reis. A mãe de Lemuel alerta sobre relações destrutivas, vícios emocionais, paixões que escravizam, influências que desviam do propósito. Ela ensina que a força do homem deve ser reservada para Deus, para a família e para a justiça, não desperdiçada em caminhos que corrompem o caráter. Versos 4 e 5. A importância da sobriedade. Provérbios 31, versículo 4 declara: Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. A mãe instrui. Líderes precisam de mente clara. Decisões exigem vigilância. Prazeres descontrolados trazem ruína. O vinho aqui simboliza tudo que tira o foco.
seja vício, prazer, orgulho, vaidade ou distrações. Versos 8 e 9. O chamado para ser voz dos vulneráveis. Provérbios 31, versículo 9 diz: Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. O líder sábio defende o fraco, pratica a justiça, denuncia o mal, cuida do oprimido, usa sua autoridade como serviço, não como trono. Aqui, sabedoria é responsabilidade. Quem teme ao Senhor, cuida daqueles que não podem retribuir. E 2, a mulher virtuosa, a sabedoria vivida na prática, versos 10, 31. Agora, o poema muda de tom. Da liderança pública, passamos ao ambiente familiar. Da justiça social, passamos ao caráter pessoal. Os versículos finais mostram a sabedoria encarnada no cotidiano. Vamos aprofundar os principais trechos. Versos 10, 12. Valor inestimável e confiança. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Ela é valiosa porque é confiável, é íntegra, seu caráter sustenta o lar. Ela vive com propósito, ela é um tesouro espiritual, não material. O versículo 11 diz que o coração do marido confia nela. Sabedoria gera confiança, e confiança constrói família. Versos 13 e 19. Trabalho diligente e excelência. Aqui vemos uma mulher ativa, produtiva, organizada, disciplinada, alegre no trabalho. Ela administra com sabedoria e trabalha com as próprias mãos. A sabedoria bíblica nunca incentiva preguiça ou descuido. Versos 20 e 21. Generosidade e cuidado com os necessitados. Provérbios 31, versículo 20. Abre a mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. A virtude dela não é apenas doméstica, é social. Sabedoria verdadeira é generosa. Versos 22 e 25. Dignidade e força interior. Provérbios 31, versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e ela sorri para o futuro. Ela enfrenta o futuro com fé, não com medo. Por quê? Porque sua força vem de Deus. Versos 26 e 27. Sabedoria nas palavras e vigilância nos cuidados. Provérbios 31, versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela fala com graça, ensina sem humilhar, exorta sem ferir, corrige sem destruir. Sabedoria ilumina a boca e dirige o coração. Versos 28 e 31. Honra que nasce do caráter. O poema termina exaltando aquilo que realmente importa. Provérbios 31, versículo 30 diz: A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o ápice do livro, o início e o fim da sabedoria. A mulher virtuosa é louvada não por status, beleza ou riqueza, mas porque vive para agradar o Senhor. O que aprendemos com o capítulo 31? Este capítulo nos ensina que a sabedoria molda líderes, a sabedoria constrói famílias, a sabedoria administra decisões, a sabedoria serve com amor. A sabedoria é prática, visível, cotidiana. A sabedoria anda de mãos dadas com o temor do Senhor. E assim, o livro de Provérbios termina como começou, afirmando que só é sábio quem teme ao Senhor. Ao concluirmos este episódio final da nossa série Provérbios Explicado, percebemos algo muito profundo. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento, ela é vida. Ela molda atitudes, corrige caminhos, fortalece relacionamentos e revela o caráter de alguém que teme ao Senhor. Nos capítulos 30 e 31, vimos que Agur nos ensina a humildade, dependência de Deus e discernimento. A mãe de Lemuel nos ensina liderança, responsabilidade, justiça e compaixão. E a mulher virtuosa nos mostra a sabedoria aplicada no lar, nas decisões, no trabalho e na fé. Toda essa sabedoria não é teórica. Ela se manifesta no cotidiano, nas escolhas silenciosas, nos hábitos, no modo como tratamos as pessoas e na maneira como honramos a Deus.
E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta que encerra essa série, mas que continua ecoando no coração. Você deseja que essa sabedoria se torne prática na sua vida? Não apenas entendida, mas vivida diariamente nas pequenas e grandes decisões. Se esse é o seu desejo, então agora vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que faça deste ensino uma verdade ativa em nosso coração. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos por cada ensinamento revelado ao longo deste estudo. Obrigado porque a tua palavra nos mostra o caminho certo, nos corrige com amor e nos conduz à verdadeira sabedoria. Hoje te pedimos, torna reais em nossas vidas as lições que aprendemos aqui. Livra-nos do orgulho, da autossuficiência e de toda cegueira espiritual. Dá-nos um coração humilde, ensinável, temente ao Senhor e disposto a obedecer. Que a sabedoria de Agur nos acompanhe, nos lembrando de depender de Ti. Que a responsabilidade ensinada a Lemuel molde nosso caráter e que o exemplo da mulher virtuosa nos inspire a viver com excelência, fé, força e amor. Conduz as nossas decisões, dirige os nossos passos, fortalece o nosso espírito e faz de nós mulheres e homens sábios, íntegros e cheios da Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos este último episódio da nossa série Provérbios Explicado, eu quero te fazer um desafio de fé. Durante esta semana, e especialmente após concluir esta jornada pelos 31 capítulos de Provérbios, faça esta oração antes de tomar qualquer decisão. Senhor, dá-me sabedoria para viver com humildade, discernimento e temor ao Teu nome. Essa oração simples carrega uma verdade profunda. A sabedoria não é conquistada, ela é recebida. E Deus promete concedê-la a todo aquele que pede com sinceridade. Em Tiago 1, versículo 5, está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Essa é uma promessa para você. Deus te ouve, Deus te guia, Deus te dá sabedoria para viver o que a palavra ensinou. Não caminhe sozinho. Deixe o Espírito Santo conduzir o seu coração, suas decisões, seus relacionamentos e todo o seu caminho daqui em diante. E antes de irmos, deixe aqui nos comentários: eu quero viver a sabedoria de Deus todos os dias. Assim, você declara fé, reforça o aprendizado e abençoa outras pessoas que lerem. Se este estudo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Que outras vidas também sejam tocadas, fortalecidas e renovadas pela sabedoria da palavra. Que o Senhor te conceda discernimento para escolher o que é certo, força para permanecer firme no caminho da justiça e graça para viver com excelência, humildade e amor. Que a sabedoria que vem do alto te acompanhe no lar, no trabalho, nas decisões e em tudo o que fizer. E que a paz de Cristo guarde a sua mente e o seu coração em todos os dias da sua vida. E lembre-se sempre, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.